E hoje eu recebi uma pergunta muito interessante lá no Instagram que foi do Carlos. Ele faz o seguinte questionamento: se o preço médio é menor que o preço justo e a cotação é maior do que o preço justo, posso comprar até um novo PM abaixo do preço justo? Parece um pouco confuso, mas essa pergunta ela é muito, mas muito interessante e a gente consegue aprender muita coisa e revisar alguns conceitos básicos. É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse quadro que é Respondendo Perguntas. Hoje, em específico, falaremos sobre essa questão de preço médio, preço justo, fazer novas compras, usar esse argumento de preço médio para poder fazer um novo aporte, enfim, várias questões aqui bem interessantes. Lembrando que aqui não é nada de recomendação para vocês, é apenas para que você possa pensar, tirar a sua própria conclusão e ver se aqui a gente está conversando alguma coisa que faça sentido para você. Tudo bem? Então, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, algumas considerações básicas que muita gente acaba esquecendo. Preço médio, PM, ele considera todos os preços de aquisição ao longo do tempo. Ele não considera o valor de venda. E eu vou falar para vocês abertamente, de maneira errada, até pouco tempo atrás, eu acreditava que sim, utilizava o preço de venda. Fui correr atrás de algumas informações corretas e, de fato, não considera. Então, todo dia a gente aprende um pouquinho mais. A finalidade aqui é apenas para a declaração de imposto de renda, e aí sim é fundamental. Não deve ser utilizado como referência. E talvez isso aqui seja o mais importante da nossa conversa hoje, que eu vou deixar uma reflexão final lá com a ajudinha do chat GPT nos nossos materiais que a gente produz para vocês todas as semanas. Mas enfim, não utilize como referência. E aqui um ponto importante. Eu aprendi com uma profissional que trabalha no mercado financeiro, lá do BTG, e ela me ensinou que preço médio é a responsabilidade do investidor. Nenhuma corretora precisa obrigatoriamente te apresentar ou atualizar corretamente o seu preço médio. Isso daí é um controle seu. Tudo bem? Então, às vezes tem bonificação, tem desdobramento, tem subscrição. Às vezes você muda de uma corretora para outra, que hoje está muito fácil, mas o preço médio é sua responsabilidade. E outra coisa que é importante, que a gente não vai abordar hoje, o sexto ponto, se você quiser utilizar isso de alguma maneira para tomar alguma decisão de aporte, pelo amor de Deus, olhe para o preço médio ajustado, que é o primo do preço médio. Aqui a gente vai considerar, obviamente, os proventos que você acabou recebendo. Mas isso daí é motivo para outro vídeo e depois a gente conversa com calma. E agora um pouquinho sobre preço justo, porque muita gente às vezes não conhece ou até confundiu na pergunta do Carlos, né? PJ, a gente geralmente associa a pessoa jurídica, né? Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Primeira coisa, é um dos critérios que a gente utiliza para entender se uma ação ela está cara ou se ela está barata, tá? Esse é o preço justo. É um dos. Por favor, não leve a ferro em fogo. Você pode ser um pouco mais maleável dependendo do contexto. Ele foi, pelo menos o que a gente utiliza aqui no VDA, ele foi inspirado no livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. E, inclusive, se você quiser alguns trechos, alguns aprendizados que eu tive nesse tipo de livro, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o que o investidor ele aprendeu com as ideias do Darwin, da teoria da evolução. E sim, tem muita coisa bacana sobre investimentos. E eu gosto desse tipo de conteúdo porque ele é atemporal e serve para quem está começando e para quem é mais avançado. Mas deixa aqui se você quiser algumas resenhas de alguns trechos de livros. Tudo bem? Um outro ponto aqui, ele sempre varia. Preço justo não é fixo. Se você entrou na plataforma do VDA e viu que ali está marcando R$5, saiba que amanhã pode estar marcando 6 ou 4,50. Vai sempre depender das informações mais atualizadas que a gente tem de uma determinada empresa. Então é sua responsabilidade também ficar acompanhando isso, até porque as empresas elas mudam. Item 4. Ele leva uma consideração aqui fundamental que é a premissa pessoal. Ou seja, o meu preço justo para Banco do Brasil
muito provavelmente é diferente do seu preço justo. Muito provavelmente mesmo. E se porventura ele for exatamente o mesmo, pode ter certeza que na nossa tese de investimento tem uma série de diferenças que vão fazer com que o seu aporte seja sempre diferente do meu aporte, mesmo que a gente coloque o mesmo dinheiro naquele mesmo momento. Ou seja, não deve ser utilizado por outros investidores. E aqui o finalzinho para quem gosta de fórmula, a gente usa o PPA líquido do VDA, que é um cálculo que a gente faz do quanto você vai receber em proventos, e é sempre o valor líquido, tá? A gente não trabalha aqui com preços brutos, ou seja, um JCP ele vai ser descontado do imposto de renda no nosso cálculo, dividido pelo seu dividend yield desejado, lembrando que essa é a sua premissa pessoal. Às vezes você quer 9%, às vezes eu quero 8% e tá todo mundo certo. Mas aí, obviamente, o preço justo ele vai mudar. Feita esse grande resumo de considerações, vamos finalmente entender um pouco a pergunta do Carlos. Qual é o contexto aqui? Lendo essa pergunta, talvez fique um pouco difícil, mas eu vou fazer uso aqui do Banco do Brasil, que a gente tem ali na plataforma do VDA, e também uma tabelinha automatizada que você tem no Investidor 10, que é muito prática. Recomendo que vocês conheçam esse serviço. Combinado? Olha só qual que é o preço médio que nós temos hoje na minha carteira com o Banco do Brasil. R$ 20,45. Bem baixo mesmo. Eu já cheguei a pagar R$ 14, tá? Só para deixar claro. Mas enfim, meu preço médio ele é de R$ 20,45. Qual que é o preço atual? Qual que é a cotação atual? R$ 27,45, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo. E qual que é o meu preço justo calculado pela plataforma do VDA de maneira automática? R$ 26,36. Vamos enxergar se esses preços eles se encaixam na pergunta do Carlos. Se o preço médio é menor que o preço justo. Preço médio, R$ 20,45. Preço justo, R$ 26,33. Então, está correto. E a cotação é maior do que o preço justo. Bom, hoje a cotação está em R$ 27,45 e o preço justo é R$ 26,33. Então, sim, estamos com uma cotação maior do que o preço justo. Aqui e aqui. Posso comprar até o novo PM abaixo do preço justo? Ou seja, ele pode comprar até R$ 26,33? E é isso que a gente vai responder. Mas olha só a argumentação, a linha que ele utilizou. Ele falou da qualidade do negócio? Não. Ele falou se ele conhece essa companhia? Não. Ele falou sobre alguma companhia em específico? Também não. Ele se baseou em apenas 3 balizas: preço médio, preço justo e a cotação atual ou preço atual, né? Basicamente. E por que ele falou assim, posso comprar até um novo PM, ainda que ele fique abaixo do preço justo? E algumas pessoas não entendem muito bem isso. Então, vamos exemplificar para vocês. Então, olha só o que acontece quando você tem um preço médio e aí você começa a fazer novas compras pela cotação atual, independentemente de quanto seja, tá? Desde que seja, obviamente, maior do que o seu preço médio. Naturalmente, lembra que o seu preço médio ele é calculado em função de todas as suas aquisições? Se você está pagando um pouco mais caro, o seu preço médio ele vai subir gradativamente cada vez mais. Não tem problema nenhum. E lá no dia 10 dessa nossa simulação, que começou no dia 0, o seu novo preço médio agora é de R$ 24,90. Ele era aqui R$ 20,45 e agora ele está em R$ 24,90. Então a distância até o preço justo diminuiu bastante quando comparado com todo o preço justo anterior e o preço médio anterior, né? Viu que aqui está bem diferente. Então, gradativamente, você vai se aproximar. E aí o Carlos perguntou, pô, se a cotação sempre continuar elevada, eu posso continuar comprando até chegar no meu preço médio igual ao preço justo? Cuidado, tá? Cuidado. Isso daqui é uma grande armadilha, porque a gente começa a pagar alguns valores que talvez não façam tanto sentido para a gente, porque a gente está olhando para o passado. Se eu paguei R$20, R$14, R$15 e hoje eu estou pagando R$ 27,45, deve ter algum argumento muito mais forte do que meramente uma questão matemática. Isso não é argumento. Então, só para a gente resumir o movimento aqui, novas compras quando feitas acima do preço médio
elevam o preço médio final, que foi o que a gente acabou de observar aqui. E aqui eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho mais tranquilamente. Presta atenção. Se você está olhando para algum negócio do passado e lá você pagou R$ 20, vamos supor que isso tenha acontecido em 2019. É uma data aleatória. A empresa ela tinha um CEO, um CFO, tinha um RI, tinha uma cotação, tinha um resultado de receita, de lucro, totalmente diferente do que é hoje. Por que eu falo isso? Porque a gente espera que ao longo do tempo as empresas elas mudem para melhor de preferência, mas elas podem também acabar piorando. Isso é algo inevitável para a grande maioria delas. Até porque, se a gente for fazer uma pequena lembrança de um livro do Morgan Housel, 99,99% de todas as empresas que um dia já foram criadas estão destruídas. Elas foram para falência. O que existe hoje é a exceção da exceção da exceção. Concorda? É uma questão lógica aqui, mas enfim, feita essa digressão, lembra o seguinte: se você está comprando uma empresa lá no passado e está pagando um valor mais baixo, R$ 20, do que hoje, você tem que considerar aquelas variáveis. E aqui eu fiz uma simulação, na verdade um desenho pelo ChatGPT, para você entender de maneira bem clara. E presta atenção que por mais que seja uma simulação, um desenho lúdico, ele reflete demais um grande erro que investidores, alguns até maduros, acabam cometendo esse erro. Eu sei que o Carlos ele já sabe a resposta, ele perguntou mais para que a gente pudesse dividir esse conteúdo com outras pessoas. E aqui eu vou fazer a parte técnica, como a gente já fez até agora, e agora eu vou usar a parte um pouco mais psicológica, um pouco mais comportamental, até porque investimento não se resume apenas a números. Vamos lá então. Respondendo não, não pode. Posso comprar até um novo PM desde que ele fique abaixo do preço justo? Não, não pode, não, não pode. Essa foi a empresa que você comprou lá atrás, há alguns anos. Era um menino, corredor, e ele tinha uma etiqueta de identificação, BBAS3. O tempo foi passando, ele continuou competindo, ele cresceu, se desenvolveu, melhorou o seu tempo, melhorou a sua técnica, e hoje no presente ele é um corredor muito mais forte, muito mais preparado e completamente com outros resultados. Aqui você pagou, por exemplo, R$ 20 e hoje ele está marcando R$ 27 para você poder comprar esse corredor ou essa ação aqui. Perceba que a gente está mantendo várias características todas iguais e algumas diferentes. Aqui o grande resultado diferente é o desempenho que cada um deles consegue apresentar durante uma maratona. Mas a etiqueta, o código de negociação, o nome BBAS3 é rigorosamente o mesmo. E é isso que você precisa entender. Não adianta você falar assim, no passado eu paguei R$ 20, hoje está 27. Então só porque eu paguei muito barato lá atrás, hoje eu posso pagar 27, 28, 29, 30, 40, 50, R$ 70, porque eu ainda estou longe, meu preço médio ainda está longe do preço justo. Não. Você não pode tomar nenhuma decisão do presente baseado com resultados passados. E um resultado passado é a cotação que você pagou. Não faça isso, tá? Então aqui eu coloquei escrito para vocês, preço médio não deve ser em nenhuma situação como argumento para novos aportes. Preço médio ajustado, ok, a gente fala isso em outro vídeo. As ações que representavam a empresa no passado, embora não tenham mudado seu código de negociação, representam hoje uma companhia diferente. É aquela famosa frase, as empresas são organismos vivos. Então, a partir dessa grande reflexão que eu poderia ter resumido e ter dado a resposta em apenas um story, mas eu acho que é importante, mesmo que você já conheça sobre esse tipo de conceito, para você nunca mais errar. Porque é recorrente nos meus clientes de consultoria, às vezes eles acabam escapando e trazem essa referência. Mesmo que eu compre muito no preço de hoje, o meu novo preço médio ajustado, aliás, o meu novo preço médio, ele vai continuar muito abaixo do preço justo, Bruno. Então, tudo bem. Não. Uma empresa vale aquilo que ela te paga de maneira sustentável. E é por isso que você precisa sempre olhar para o presente e jamais para o passado. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.